Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e algo muito estranho aconteceu com o Caio Coppola no programa Morning Show da segunda-feira. Primeiro que ele criticou Bolsonaro e foi humilhado pelo Marco Antônio Villa, que não é nem um cara que eu gosto tanto, já que ele ultimamente estava utilizando muito a parte de conhecimento técnico dele para distorções políticas, mas agora ele viu que a situação está ficando tão séria que ele decidiu falar de história de verdade. Então fica aí, vamos pro vídeo. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, para quem não sabe, na segunda-feira, no dia 1º de abril, o dia da mentira, o Marco Antônio Villa foi participar do programa Morning Show e algumas coisas estranhas aconteceram no programa. Primeiro que ele desmoralizou o Caio Coppola, inclusive uma pessoa que eu tenho contato dentro do programa e que faz parte da bancada me disse que a cara do Caio Coppola era impagável e que ele fez questão de ficar em silêncio sem dar nem um pio o tempo todo. E se vocês assistirem o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também e vou passar trechos do vídeo aqui também, o Guilherme vai colocar para vocês aí. Vocês vão ver sim que o Caio Coppola passou vergonha com relação à ditadura militar e também com relação ao nazismo de esquerda defendido pelo nosso ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e passou essa vergonha tremenda, E além de passar essa vergonha, em outro trecho do programa também ele reconhece algo que o Bolsonaro fez de errado. Pela primeira vez na história, ele reconhece que o Bolsonaro errou. Porém, ele não reconhece da maior boa vontade. Ele reconhece, mas no finalzinho ele faz uma ressalva. Mas vamos primeiro falar sobre o Marco Antônio Villa. O Marco Antônio Villa é questionado sobre a questão da ditadura militar no Brasil e ele deixa claro, sim, que houve a ditadura militar no Brasil, que não se pode negar isso, que é inquestionável que o Brasil teve sim uma ditadura militar. A questão de golpe é golpe, claro que é golpe. A tradição brasileira era golpe. A República, como eu falei, foi golpe, E 64 faz parte disso. Porém, houveram períodos da ditadura que teve mais ou menos repressão. O que o Caio Coppola tentou dizer alguns dias atrás no programa Morning Show, citando o próprio Marco Antônio Villa, era dizer que para historiadores como o Marco Antônio Villa, que é um cara que eu não gosto muito, mas ele é um cara que entende de história e quando ele não quer utilizar a história apenas para defender sua ideia política, que é sempre contra a esquerda e sempre em favor da direita, ele trabalha muito bem, só que ele está percebendo agora que não tem como mais defender essa direita chucra liderada pelo Bolsonaro, na verdade essa extrema direita chucra liderada pelo Bolsonaro. E aí ele deixa claro que sim, que houve a ditadura militar, contradizendo o que o Caio Coppola tinha dito, porque o Caio Coppola tentou dizer que o Marco Antônio Villa disse que só tinha tido ditadura a partir de 68, e o Marco Antônio Villa, no programa que vocês viram ontem na Jovem Pan, fez questão de frisar que houve o período de ditadura sim, que foi de 64 a 85, porém, períodos de repressão e violência oscilaram dentro do regime. Houve sim violência em todo o regime, mas em alguns períodos do regime, especialmente depois de publicado o AI-5, que teve mais repressão e mais violência a grupos sim. Ele também deixa claro que não existia ameaça nenhuma, como o governo disse, que também não poderia ser chamado de contra-revolução, e o Caio Coppola caladinho, não fez nenhuma pergunta, não duvidou de nada, não questionou nada, e ele entrou também na questão do nazismo de esquerda, que ele já tinha falado em outros programas. Na verdade ele falou isso inclusive no programa da Jovem Pan, que ele participou na sexta-feira, se eu não me engano, que é o programa da manhã do Jovem Pan, que fala sobre notícias matinais, e ele foi e falou que não tinha condição do Ernesto Araújo ficar propagando essa ideia de que o nazismo é de esquerda ou o fascismo é de esquerda, que é essa coisa de gente maluca, Ele vai citar vários exemplos históricos e, como eu sugeri para o próprio Nando Moura, como está aqui na minha capinha de celular, O livro está aqui na minha mão, o Mein Kampf, ele sugere para o ministro das Relações Exteriores ler pelo menos o Mein Kampf, coisa que o Nando Moura, por exemplo, não fez e não faz. Então, para mim, isso foi impagável, O próprio Marco Antônio Villa, que foi citado pelo Caio Coppola semana passada para poder defender uma tese maluca dele sobre ditadura militar aqui no Brasil, sobre a suposta versão socialista da ditadura militar, o Marco Antônio Villa, no programa Morning Show da segunda-feira, desmentiu o Caio Coppola ao vivo. Ele não negou que houve momentos de mais ou menos repressão dentro da ditadura militar, mas ele deixou bem claro que houve sim uma ditadura militar, que foi de 64 a 85, e o Caio Coppola deve ter ficado com a cabeça bem assim, Merda, me ferrei.
Se tem esse coroa aí pensando que ia me dar bem, o coroa me deu 1-0. Poxa, e agora? O que eu vou fazer? Você não vai fazer nada, você vai botar essa carinha sua pra cima de bobo que você tem, né? Que se acha o cara mais inteligente do universo e vai continuar passando vergonha até ter coragem de sentar 2 ou 3 minutos e estudar um pouco sobre o que você tá falando e não pegar trechos de algo como o Nando Moura faz e outros caras malucos como você tem feito na internet e em programas de audiência, como é o caso, por exemplo, do Morning Show, para estudar e parar de falar bobagem. Mais à frente um pouquinho aconteceu algo que me deixou extremamente surpreso, né? O Caio Coppola criticou a decisão do Bolsonaro em abrir um escritório em Jerusalém, né? Criticou essa ideia, que disse que isso não dá certo, que isso vai prejudicar a relação do Brasil com os mercados consumidores, especialmente do mundo árabe, e que isso não é correto, porque Israel sozinha hoje não consegue suprir aí o que o Brasil ganha exportando carne para lá. E ele explicou que só para parte do mundo árabe que o Brasil exporta, o Brasil chega a ganhar 10 bilhões de dólares, e se for incluir outros países, né, não árabes ou árabes não muçulmanos, o Brasil chega a faturar cerca de 20 bilhões de dólares por ano exportando carne para essas regiões, e que essa maluquice do Bolsonaro em abrir um escritório, por exemplo, em Jerusalém, um escritório diplomático, pode acarretar em suspensão desses negócios. Né? Então a pressão enfim, das bancadas e principalmente dos exportadores, né, que não querem perder esse mercado árabe, né, especialmente aí na figura do Ministério da Agricultura. A gente está falando de 11 bilhões de dólares, né, em exportações para países árabes, e se a gente colocar os países muçulmanos não árabes, esse número salta para 20 bilhões de dólares, especialmente a proteína animal que o Zé Maria colocou. E isso vai gerar um prejuízo, vocês sabem que o dólar está quase R$4, né, em torno de 80 bilhões de reais para o Brasil. Ele também criticou, por exemplo, a situação de que o Brasil acaba entrando no mapa do terrorismo, né? Porque o Hamas, que é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, pode colocar o Brasil como alvo. Inclusive o próprio Hamas já emitiu uma nota, né? Inclusive reconhecendo que ficou muito decepcionado com a decisão do Bolsonaro e que isso não reflete a cultura do povo brasileiro. A decisão do Bolsonaro não reflete a cultura do povo brasileiro e pediu para que ele revisse essa situação. Que essa mudança poderia jogar o holofote do terrorismo internacional para o Brasil, o que por si só já prova como terrorismo é efetivo e tem que ser combatido prioritariamente. É ruim a gente ter que colocar essa carta na mesa, mas assim, existe um valor simbólico, especialmente simbólico, no Brasil endossar essa mudança de embaixada. Bolsonaro não vai rever isso porque ele não entende sobre diplomacia, não entende nem sobre o cargo de presidente da República, quanto mais diplomacia. Mas no final, né, o Caio Coppola deixa bem claro que, mais que isso, é uma decisão que realmente geraria polêmica, ele sabia, e que essa decisão seria, talvez fosse necessária, né? Deu a entender mais ou menos isso que ele quis dizer. O que é que eu tirei de lição disso aí? O Caio Coppola já está começando a ficar encurralado, né? Por quê? Porque hoje, por exemplo, o Marco Antônio Villa falou na cara dele que ele estava errado, que a interpretação dele do que o Marco Antônio Villa falou estava errada, né? Que o Marco Antônio Villa não tinha negado a ditadura, que ele tinha dito que em períodos distintos a ditadura teve mais ou menos repressão, mas que foi ditadura do começo ao fim. O Caio Coppola semana passada já tinha feito todo um discurso dando a entender que ele discordava de que o período de 64 a 85 foi uma ditadura, quando ele viu que toda a bancada foi contrária, quando o Fefita apresentou alguns dados, quando o Edgar o questionou, ele falou, não... eu queria, deixa eu só explicar aqui para não ficar parecendo que eu disse uma coisa e entenderam outra. Eu sou uma das poucas pessoas que, como que se diz, que reconhece que houve sim uma ditadura, né, entre 64 e 85. Porque muitas pessoas me confundem com libertário, e na verdade eu não sou libertário, né, eu sou conservador, são conceitos completamente distintos. Na verdade, Caio, você nem é libertário nem é conservador, você é um cara que quer apenas popularidade da internet para promover os seus negócios, né, com publicidade e marketing. Simples assim. Mas você está vendo que o ciclo está se fechando, está cada dia mais difícil defender o Bolsonaro. Eu acredito que você logo também vai pular fora e vai parar de defender o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está ficando cada dia mais indefensável, especialmente depois do Bolsonaro Day, né, que foi o 1º de abril, que é o dia especial do Bolsonaro. E outra coisa que eu queria fazer uma ressalva aqui no finalzinho do vídeo, é que a gente tem que proibir o Bolsonaro de viajar. Porque o Bolsonaro viaja e só faz merda. Viajou para Davos, né, fez um discurso penoso, vergonhoso. Viajou para os Estados Unidos, mesma coisa, passou vergonha. Além do mais, deu tudo pro Trump, que o Trump queria, e não recebeu nada.
Foi visitar o Chile recentemente também, defendeu o Pinochet, inclusive causando constrangimento em parte dos parlamentares chilenos. Agora viajou lá para Israel e possivelmente vai causar consequências negativas para a economia do Brasil também, por causa das babaquices que ele, Olavo de Carvalho, e uma coisa que o Marco Antônio Villa falou, eu tenho de concordar, eu não gosto muito do Villa, mas eu tenho de concordar, né, que o Jim Jones da Virgínia, que é o Olavo de Carvalho, literalmente entrou na cabeça do governo Bolsonaro, e parece que eles estão vivendo literalmente um mundo mágico, onde tudo que é maluquice é real, e tudo que é real, para eles, é maluquice. Então, muito bom esse programa de hoje, o Caio Coppola foi constrangido na frente de todo mundo que acompanhou o trabalho dele. Óbvio que no comentário lá do vídeo, você já sabe, né, que os caiomínios e os bolsomínios começaram a dizer que o Marco Antônio Villa não sabe o que tá falando, que ele não entende, que não sei o quê. Aí semana passada você vai no vídeo do Caio Coppola falando sobre o Marco Antônio Villa, os caras tá lá, consulte o Villa entende de história, o Villa não sei o quê. Hoje o Villa passou a não entender mais nada sobre nada, apenas porque mostrou que o Caio Coppola estava totalmente equivocado, e pra mim, ó, não teve um gosto mais suave do que ver alguém que ele usou como referência dizer na cara dele que não era assim não, que aconteceu isso sim, e que ele inclusive ficou calado o tempo todo sem saber o que falar. Então é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!